Shabbat Shalom a todos. Hoje nós vamos estudar a última porção do livro de Bereshit, que é a Parashá Vayechi, que significa Ele viveu. Então, eu gostaria de dar início a essa Parashá, falando um pouco sobre a Parashá passada, né? Quando nós terminamos a Parashá, vendo aquela conexão que a Torá nos dá, de tudo aquilo que já tinha acontecido com Yosef, com Yaakov, né, que é o pai, né, da nação de Israel, e nós temos agora, na continuidade disso, algo que vai nos deixar assim bem impressionados. E o que é isso? Quando nós tomamos o livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, né, nós vamos ver que o livro de Gênesis ele fala muito sobre princípios e sobre inícios. E aqui nós vamos ver uma coisa que é muito legal, porque quando esse capítulo aqui começa, ele fala da vida de Jacó, né? E ele começa dizendo que os anos da vida de Jacó foram quantos? 147, mas ele viveu no Egito 17 anos. E aí nós vamos ver que tem uma coisa muito curiosa. O que é curioso aqui? É que Yosef foi vendido para os escravos, como escravo, né? Com 17 anos. Então ele passou com Yosef os primeiros 17 anos da vida dele. E agora ele vai estar com Yosef mais 17 anos no Egito. E uma coisa interessante, irmãos, eu já ensinei isso para vocês, que quando nós fazemos a gematria, né, do número 17, que é a gente fazer a soma das letras hebraicas, né, 1 e 7 dá 8, e o 8 está ligado a recomeço. Quando Jacob perdeu Yosef, ele teve que recomeçar a sua vida praticamente do nada, sem o seu filho. Os irmãos se lembram que Yosef ele era o filho amado de Jacob. Quando ele perdeu o filho amado, que quando ele olhava para ele, lembrava da esposa, que foi a mulher que ele tinha amado de verdade. E agora, ele já tem esse filho de volta, e ele está prestes a morrer. E ele passou esses mesmos 17 anos no Egito, e no Egito ele teve que recomeçar a sua vida de novo. Então, uma coisa que eu queria comentar com os irmãos aqui: nunca é tarde para a gente recomeçar. Jacob recomeçou com 130 anos. Olha, tem alguém aqui que está chegando perto dessa idade? Acho que ninguém, né? Está todo mundo aqui jovenzinho, lindão, pronto para poder, se necessário, recomeçar. Isso é uma das coisas interessantes que a Torá mostra para a gente, porque ela traz para a gente uma dimensão que a gente às vezes não consegue enxergar, né? Aí nós vamos ter na sequência aqui, Gênesis 47, 29, diz assim: chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a Yosef, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Irmãos, quero mostrar para você duas coisas aqui. A primeira delas é a autoridade que Jacob tinha. Ele chama o seu filho, aquele que ele sabe que tem também autoridade para poder transportá-lo para o Egito, no Egito para Canaã, quando ele morrer, e pede para ele fazer um juramento. E Yosef agora faz o quê? Ele concorda com o juramento. Mas por que ele concorda? Porque ele reconhece a autoridade do pai. O pai dele não era só Jacob, era um profeta. E eu não sei se você percebeu o que o texto está nos dizendo. Ele está nos dizendo que chegou a hora da morte de Jacob. Por que a Torá está falando isso? Porque o Senhor falou com Jacob o seguinte: vou te recolher, filho, chama a tua família e já resolve tudo, porque chegou o tempo de eu te recolher.
Sabe como é que é o nome disso? Intimidade com o Senhor. Isso é para todo mundo? Não é não, irmãos. Mas tem gente que tem essa intimidade. Uma intimidade tão grande que o Senhor fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nesse caso aqui, ele está dizendo para aquele homem que deu origem às 12 tribos de Israel, e você pode ver os estandartes aqui em volta das 12 tribos. Esse homem, ele tem uma intimidade tão grande com o Eterno, que ele já avisa que ele vai morrer. Então ele chama o filho e diz assim, ó, você vai jurar para mim que você não vai me deixar o meu corpo aqui. E por que isso, irmãos? Ele queria ser enterrado na caverna de Macpela, e eu já falei um pouquinho sobre essa caverna para vocês. Ele não queria que o corpo dele ficasse no Egito. Por quê? Ele era um dos 3 patriarcas, o último que seria enterrado na caverna de Macpela. E outra coisa muito interessante, Jacó, ele tinha uma coisa em particular, ele sabia que o seu corpo não poderia ficar no Egito. Você sabe por quê? Os egípcios já tinham Jacó como um grande profeta. Se o corpo dele ficasse no Egito, provavelmente ele seria idolatrado. E o homem de Deus não é para ser idolatrado. Ele é só um homem de Deus. Ele é um veículo para que a glória do Senhor possa alcançar o mundo. Mas ele não tem que ser idolatrado. Esse foi o maior erro que a Igreja Católica cometeu. Eles pegaram os homens e santificaram os homens, a ponto de torná-los intercessores, mesmo depois de mortos. Os irmãos entenderam? O que Jacó queria era evitar esse tipo de situação. Então veja como esse homem está tendo cuidados para que o seu corpo possa ser enterrado em Israel, junto com os patriarcas, para que ele também não seja idolatrado no Egito. Os irmãos se lembram na paraxá passada que eu falei com vocês, quando o faraó falou assim, nossa, os irmãos de Yosef estão aqui, puxa, que bom, família, que bom que a família dele está aqui. Qual foi o pensamento de faraó? Se Yosef, um homem justo, já trouxe tanto benefício para o Egito, imagina se a família toda de justos vem para cá, o que o Egito vai virar? Vai virar uma potência ainda maior. Porque onde o justo está, a bênção do Senhor está com ele. A tradição judaica diz uma coisa interessante, quando um justo sai de uma cidade, aquela cidade perde a bênção que ele carrega. Isso é interessante, né, irmãos? Quando eu me mudei daqui de Votorantim para Sorocaba, a bênção que eu carrego saiu daqui de Votorantim para ir para Sorocaba. Hoje eu sou cidadão sorocabano. E hoje a bênção que o Senhor tem sobre a minha vida, ela está sendo transmitida para a cidade de Sorocaba, porque hoje eu comprei uma casa lá, então eu tenho legalidade naquela cidade. Os irmãos entenderam isso? E Jacó queria que o seu corpo voltasse para Israel, que lá é a casa dele, não no Egito. E aí nós vamos ver uma outra coisa, irmãos, que tem que ter um cuidado muito grande com a questão do sepultamento de alguém. Nós que somos judeus, nós temos um cuidado muito grande com isso, nós precisamos observar certas coisas e nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito assim, cautelosa, ok? Então na hora que alguém está enfermo, que a gente sabe que aquela pessoa vai partir para o Senhor, nós temos que ter um cuidado muito grande, não só com a morte, mas também com o lidar do corpo, porque o corpo ele é considerado sagrado. Então a gente não pode lidar com o corpo de alguém de qualquer forma. Por isso em Israel existem pessoas que são especializadas em manusear o corpo de um morto, para poder ter a reverência e o cuidado de cuidar daquela pessoa que ali já está morta, mas ele continua sendo alguém que merece todo o respeito e toda a reverência. A gente vê isso muito nesse 7 de outubro, que as pessoas que estavam recolhendo os corpos tiveram que recolher os terroristas. Eles tiveram o mesmo cuidado com os judeus como os terroristas. É verdade. Porque podia jogar eles em qualquer lugar.
julgar, mas tiveram o mesmo cuidado, porque tem esse respeito. Tem esse respeito. E isso, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque eu não sei se você já viu, às vezes, um vídeo de alguém pegando uma pessoa morta. É horrível. Eles pegam o corpo e jogam como se fosse um pedaço de carne qualquer. E não é. Não é. E nós temos que tomar esse cuidado, entendeu? A questão da morte é muito interessante, tem todo vamos dizer assim, um ritual que acontece para a gente cuidar da pessoa que está morta. Tá? Alguma pergunta, irmãos? Porque eu vou mudar de assunto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, inclusive, irmãos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Tá? Isso aqui me colocou um pouco de volta de como que a corda foi completo, que os anos dele é 147. Se você somar esse número, dá 12. Foi justamente os filhos que ele tiveram, que ele teve. Foi tão completo que até a morte, o número de anos foi um bate com o número de filhos. Né? É verdade. Então, é verdade. 12 filhos. E isso também, irmãos, a gente começa a tirar isso de dentro da Escritura, para a gente poder mostrar e montar um quebra-cabeça da vida dos patriarcas. Tá? Deixa eu só continuar então aqui. Gênesis 48, 1 e 2 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a Iosef: eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacob e disse: eis que Iosef teu filho vem a ti. E esforçou-se em Israel e assentou-se sobre a sua cama. 2 coisas que eu preciso mostrar para os irmãos aqui. A primeira é que alguém chega e comunica para Iosef que o pai dele está enfermo. Irmãos, ele teve o cuidado de pegar os seus filhos e ir visitar o pai. Então, é uma mitzvah para nós visitar um enfermo. Se tem alguém que está enfermo, qual é a nossa obrigação? Ir lá e visitar aquela pessoa. Porque quando se visita um enfermo, né, a pessoa até melhora, porque ela diz assim: puxa vida, tem alguém que está se importando comigo, tem alguém que me ama. E você vê aqui que Jacob, ele fez um esforço, porque ele estava deitado na cama, ele fez um esforço para poder se assentar na cama, para receber o seu filho. Porque ele não estava só recebendo um filho dele, ele estava recebendo um chefe de Estado. Veja só que Jacob, sabendo que Iosef é seu filho, ele ainda teve o respeito e o carinho de dizer assim: vou receber um homem importante na minha casa, deixa eu me assentar. Então eu queria que você percebesse o nível de educação que Jacob deu para esses meninos que agora são homens formados, para que eles possam se importar com o seu pai, entendeu? Eu só queria falar uma coisa para os irmãos. Tem um mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Então honrar pai e mãe não é uma coisa assim: eu tenho que honrar o pai e minha mãe. Não, é mandamento. Tem que honrar. Não importa quem seja teu pai ou tua mãe, tem que honrar. Os irmãos entenderam isso? Não dá para mim simplesmente falar assim: porque meu pai é isso, meu pai, minha mãe é aquilo. Esquece isso. Você quer viver bastante? Honra teu pai e tua mãe. Ponto. Você quer morrer logo? Então maltrata seu pai e sua mãe. Daqui a pouco você está morrendo. Rabino, nossa, que coisa dura o senhor dizer isso para a gente, né? Mas é verdade. Pegue as estatísticas desses meninos que morrem cedo e veja qual foi o trato que eles tiveram com os seus pais. Você vai descobrir uma coisa alarmante: eles desonraram pai e mãe, desobedeceram pai e mãe. Qual foi o resultado? Morreram cedo. Quebrou um mandamento que está aliado, ligado com viver mais. É lógico, irmãos, se eu quebro o mandamento que eu vou ter uma vida mais longa, esse mandamento, então, quando ele é quebrado, ele me faz ter uma vida mais curta. É simples assim. Eu estou usando a lógica para te mostrar uma coisa que está explícito na Escritura.
Alguma outra pergunta, irmãos? A gente às vezes está tão preocupado com a idolatria, né? Nossa, ídolo, ai, eu não sou idólatra. Mas a gente, a idolatria e a honrar pai e mãe é igual. Não há diferença, né? Porque está nos 10 mandamentos, que é a Constituição Universal, né? Do mundo inteiro. Quer dizer, às vezes a gente se preocupa de não fazer, não adultero, né? Mas eu desonro. Então, assim, para o eterno, ali é o mesmo nível, né? Não é um está em cima, outro está embaixo. É tudo no mesmo nível, exatamente. Tudo no mesmo nível. Todos eles são importantes. Todos são importantes. Continuando, Gênesis 48, 3 e 4 diz assim: E Jacó disse a Yosef: O El Shaddai me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, tornar-te uma multidão de povos, e darei esta terra a tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Irmãos, eu gostaria de mostrar umas coisas para você nesse texto. Primeiro, ele diz que El Shaddai apareceu para ele na terra de Canaã e o abençoou. Nós lembramos daquele evento, quando ele luta, né, com um ser que dizem que é um anjo. Tem até a musiquinha, né, que Jacó lutou com o anjo, o anjo pegou Jacó, aquela coisa toda, né? E nós vamos descobrir pelo texto que ele não lutou com o anjo, que ele lutou com o próprio Yeshua. Entendeu? E aí você vai ver que ele sai de lá abençoado. O anjo, irmãos, ele pode trazer a bênção, mas liberar a bênção, não. Isso tem que sair da boca, ou do Eterno, ou de alguém a quem o Eterno dá esse poder, que é o homem. Então o homem tem poder de abençoar alguém, o anjo não. A gente não encontra essa ocorrência nas Escrituras, não tem isso, entendeu? Então, depois eu vou mostrar para você que na oração que nós fazemos, que fala assim: o anjo que me salvou de todo mal, abençoou os jovens. Só que não era o anjo, era o próprio Yeshua. Então, quando nós proclamamos isso a cada Shabbat, nós estamos dizendo que o próprio Yeshua vai abençoar os nossos filhos. Vocês vão estar entendendo isso? Por isso eu estou conectando, para você entender o texto que eu vou explicar lá um pouco mais adiante, tá? Então, quando a gente tem isso, nós temos também aqui que essa pessoa que falou com Jacó fez uma promessa, dizendo o seguinte: que ele faria ele frutificar e multiplicar. Ele se tornaria uma multidão de povos, e ele entregaria aquela terra, que hoje é Israel, como uma possessão perpétua. Vão notar uma coisa interessante: quando Jacó está pedindo para ser enterrado em Marpela, o que ele está dizendo? Eu quero voltar para minha casa, que esse lugar foi o Senhor que me deu, essa terra é nossa e do nosso povo. Por isso hoje, quem fala que a terra não é de Israel, quem fala que Israel é invasor, isso tudo, precisa ler a Constituição, que é a Bíblia. E a Bíblia declara taxativamente de quem é a terra. Ok? Uma outra coisa é que o Senhor disse para eles que ele faria com que eles crescessem e multiplicassem. Aonde? Lá no Egito. Então eles vão chegar no Egito com 70 pessoas e vão sair de lá com 2,5 milhões, depois de 210 anos. Você imagina que o pessoal trabalhou bastante, né? E as mulheres eram muito fecundas. Imagine só. E é engraçado que nos dias de hoje, né, a gente fala em ter família, né? Os meninos precisam ter família e tal. Hoje os filhos têm bichinho de pelúcia, tem outras coisas, mas família fala assim: eu não quero ter trabalho. As mulheres olham e falam assim: eu não quero acabar com a minha beleza. Não é verdade? É difícil, irmãos. Só que o Senhor deu isso para o homem, para que o homem possa crescer e multiplicar. E a contribuição das mulheres no Egito foi muito importante, porque os homens não queriam mais filhos. Sim. Porque seriam todos escravos, né? Quem vai querer que nasça um filho para depois ser escravo? Sim. E as mulheres, o que faziam? Elas se arrumavam todas, iam diante dos homens durante o dia, para que os homens desejassem elas à noite. Por isso que os espelhos das mulheres foram usados na bacia. Porque elas contribuíram para essa multiplicação. Porque não era para ser multiplicado, porque ninguém queria os filhos.
mas vocês ouviram o que a Rebeca falou? As mulheres. As mulheres ouviram ou não? Quer repetir? Que as mulheres lá se arrumavam para os seus maridos. Ou seja, vou cuidar daquilo que é meu. Ué, entendeu? Cuida daquilo que você tem. Por quê, irmãos? Homem está raro. Homem está raro. Tem um homem aí que está virando aquelas coisas. Ele nem pode falar, né? Está virando aquelas coisas ravinho. Então já imagina. Então hoje, irmãos, homem é um negócio raro. Homem de Deus, então, meu pai. Então, É um diamante. É um diamante que precisa ser guardado. Ô louco! Então, eu falo isso porque nós estamos vivendo em tempos nos quais eles estão dilapidando a masculinidade do homem para tirar esse caráter de sacerdócio que o homem tem. Não precisa ir longe, irmãos. Não precisa ir longe. É só você ver os filmes que tem por aí. Há pouco tempo atrás saiu um filme muito conhecido aí, de uma boneca, com o nome de uma boneca. Eu não vou fazer comercial para eles aqui, porque isso aqui vai para o YouTube. Não vou fazer comercial para eles, mas os irmãos sabem que filme que é. Ele exalta a mulher, a feminilidade da mulher, e coloca o homem como um capachinho. Entendeu? Então, na realidade, irmãos, o que eles querem fazer? Acabar com a figura masculina no Ocidente. Enquanto isso, lá no Oriente, eles estão formando homens cada vez mais fortes e poderosos. Por quê? Eles estão querendo conquistar tudo. Eu não sei se você já parou para pensar nessas coisas, mas a gente começa a olhar para o mundo, aquilo que está acontecendo no mundo, e a gente começa a perceber como que nós precisamos da figura masculina ser fortalecida. Entendeu? Homem é homem, mulher é mulher, ponto. Não tem que discutir isso. Você vê que as pessoas por aí hoje, eles estão tentando forçar uma coisa, dizendo assim, não, esse negócio de gênero, não existe, tem transgênero, tem multigêneros, tem isso aqui, não tem nada, irmãos. Tem homem e mulher. Homem nasce com o órgão genital dele, a mulher com o dela, ponto, não tem um meio termo entre esse negócio. Ah, mas eu acho que eu não nasci homem. Você precisa de uma oração. Então, vê se repreende esses demônios que estão falando no seu ouvido. Vocês vão entender? Então, a gente tem que ter esse discernimento nesse tempo. E quando Jacob recebe a visita de Yosef, ele leva junto seus filhos. Por quê? Porque esse é o momento em que Jacob vai tomar Menache e Efraim como filhos dele. Eu vou explicar depois uma coisa para os irmãos, para vocês entenderem isso. Então ele diz assim, Gênesis 48, 6, mas a tua geração que depois dele gerará, será tua, segundo o nome dos teus irmãos serão chamados na sua herança. Ele disse assim, esses dois filhos teus são meus agora. Então quando você encontra, às vezes na Bíblia a expressão filho de, às vezes é neto, mas por que é filho? Porque o avô tomou como seu. Os irmãos entenderam isso? Então tem essa particularidade dentro da tradição judaica. E quem lê a Bíblia tem que entender isso. Porque quando as pessoas falam assim, a Bíblia está errada nisso aqui. Não é que ela está errada. É que quem está lendo aqui no Ocidente não está entendendo a linguagem hebraica que está sendo usada ali. E aí, irmãos, quando a gente continua o texto, Gênesis 48, 14, diz assim, e Yosef tomou ambos, a Efraim a sua mão direita e a esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. O que Yosef fez? Como o pai dele é o patriarca, ele falou assim, quero que o meu pai abençoe os meus filhos. Eu queria que você entendesse um negócio agora aqui. A importância de você, meu querido, que é homem, abençoar a tua família. No Shabat nós fizemos isso ontem, mas no seu dia a dia, como é importante você colocar a mão sobre os teus filhos e liberar a bênção sobre eles. E também fazer isso com a sua
esposa. Veja como isso aqui é importante. Agora, Yosef leva os filhos e ele troca. Coloca Efraim, que é o menor, do seu lado direito, que ele vai ficar na mão esquerda de Jacó, e o Manassés do outro lado. Quando ele faz isso, o pai dele, Jacó, está quase cego. Mas a percepção espiritual dele está muito forte. E o que ele faz? Ele inverte as mãos. Porque ele agora vai colocar Efraim no lugar de Manassés, como primogênito. E isso é tão interessante porque isso aconteceu com ele. E agora ele está tendo discernimento de fazer a mesma coisa com um de seus netos. E aí eu queria que você também entendesse por que Efraim tinha que ser o primogênito. Porque você vai ver na história que Efraim vai ser colocado como uma das 12 tribos. Vai tirar José e vai tirar Levi. Levi não vai ser contado com as 12 tribos, ele vai ser contado com uma tribo separada. Eles não vão ter herança. Essas 12 tribos elas vão ter herança, e vai ter um pedaço para Efraim e um pedaço para Manassés. Tanto que Manassés, quando eles estão caminhando para Canaã, eles chegam na fronteira, Manassés fala assim, ó, eu quero ficar aqui, ó, que aqui tem um lugar bom para o meu gado, e tal. Então ele fica na parte que ainda não era o território que eles queriam dar para eles. Mas deixa isso para depois, a gente vai discutir. Então eu queria mostrar para você como um profeta pode mudar a direção da vida de uma criança, ou de um jovem, vamos dizer assim. Então, você vê que aqui nesse caso, esse profeta é avô dele. E como alguém que é avô tem a autoridade de pegar e fazer essa mudança, e transferir a primogenitura. Então, irmãos, eu gostaria que você pudesse entender isso, que isso aconteceu comigo também. Entendeu? E a minha avó fez isso comigo. Então, isso aqui é uma coisa muito, muito interessante. Lembrando que a palavra bênção em hebraico é barak, que significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Lembrando que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é unção espiritual. Bem-sucedido, o sucesso, esse é dinheiro. Então, a unção vem antes do dinheiro. A unção vem antes do sucesso. E depois a fecundidade, que é a capacidade que nós temos de nos multiplicarmos. Vocês entenderam? A bênção, então, é um conjunto de 3 coisas que atinge o espírito, a alma e o corpo de alguém. Para que essa pessoa seja abençoada, ela tem que ter esses 3 elementos trabalhando juntos na sua vida em plenitude. Se faltar algum dos 3, então precisa ir lá e perguntar o seguinte: o que é que está acontecendo para estar faltando isso aqui na minha vida? Tem que buscar a origem do problema para poder resolver. Ok? Então, quando isso aconteceu com Efraim, é muito interessante, porque Efraim significa duplamente frutífero. E Efraim, lá na frente, no livro de Oséias, a gente vai ver que Efraim, ele é considerado alguém que vai estar fora da nação de Israel, ele vai se assimilar. E nós descobrimos que Efraim é uma figura de quem? Da igreja. A igreja cristã hoje é Efraim, são as 10 tribos perdidas, porque Efraim ele aglutina as outras 9 tribos, e fica Judá e Benjamim fora, que são os judeus que não perderam as suas características do judaísmo, não se assimilaram. Efraim seria o filho pródigo. Porque o mais velho ficou em casa, ali, seguindo todos os mandamentos e tal. Efraim não, vou pegar minha herança, vou embora, vou esbanjar, vou me sujar. Só que ele volta, né, para casa do pai. Exatamente. E é uma coisa interessante, irmãos, que a parábola do filho pródigo, ela é usada geralmente para desviado. Mas não é para desviado, é para a igreja.
Os irmãos entenderam? A igreja precisa ser restaurada no seu modelo bíblico original. Se você pegar, por exemplo, Yeshua era judeu, todos os discípulos deles eram judeus. Se você pegar Yeshua dizendo assim, que eu fui enviado para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele diz para os discípulos, ide para buscar quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Está escrito lá no Novo Testamento, é só ir lá e ver. Então quando a gente vê isso, a gente começa a compreender o seguinte, tem uma realidade diferente, que nós precisamos entender, e a Torá me faz conectar isso e entender isso. A Torá me conduz para um novo patamar, para que eu possa compreender tudo isso aqui. E olha só que interessante, e quando ele profere a bênção dele, que está em Gênesis 48, 15 a 16, ele diz assim, e abençoou a Yosef e disse, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraham e Isaac, o Elohim que me sustentou, desde que nasci até este dia, o mensageiro que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, sejam chamados neles o meu nome, ou seja, eles agora são meus, eles são as 12 tribos de Israel agora, e diz assim, e o nome dos meus pais, Abraham e Isaac, e multipliquem-se como os peixes em multidão no meio da terra. Irmãos, desde quando peixe multiplica na terra? Alô? Alô? Desde quando? Nunca. Mas Efraim tem uma unção de multiplicação. Não precisa ir longe, irmãos. Nós estamos falando da igreja, só se olhar para a igreja. Olha o povão que é a igreja. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário para estudar em Belo Horizonte, isso há 43 anos atrás, a gente saía com a Bíblia debaixo do braço, e as pessoas falavam assim, aí está indo o povinho aí, olha o povinho crente indo aí. Passaram-se uns anos, e a igreja começou a crescer, o povo do Senhor começou a crescer, aí eles falavam assim, eles são um povo. Hoje em dia chama a igreja como? Olha que povão. Os irmãos entenderam o processo que aconteceu até chegar aqui? Então, como é que o Senhor cumpriu a sua promessa que ele fez lá para Abraão, dizendo que Israel seria uma grande nação? Mas quando a gente pega a história, nunca na história Israel foi uma grande nação, nunca. Mas quando junta Israel e a igreja, nós somos cerca de 2 bilhões de pessoas. Dá uma grande nação agora? Virou uma grande nação, né? Os irmãos entenderam isso? Então, quando nós vemos essa bênção aqui, nós entendemos o seguinte, que essa bênção é geracional. E o que significa a bênção ser geracional? Ela não alcança só o povo de Israel, ela alcança os irmãos da igreja também. Então, se os irmãos da igreja hoje estão se multiplicando, é por causa dessa bênção que foi dada lá atrás. Queremos não está dentro do enxerto, né? É. Não tem como não pegar a bênção, porque está enxertável. E não dá para a árvore ficar, eu só vou dar um pedacinho para esse tronco aqui, esse aqui vai ficar fora. É. Não dá, né? Se está enxertado, você tem que tomar posse de tudo, né? Você falou sobre o peixe que multiplica na terra, né? O peixe sobre você quando multiplica na terra, eu pensei, né? É um peixe que se multiplica fora da água, tem que meditar, eu me sinto como um peixe fora da água, né? Tirar ele, um peixe que pode ficar fora da água, né? Do seu habitat natural. Do seu habitat natural, do habitat natural da igreja seria Israel, e o retorno devagar vai acontecer. Vai. Para que se retorne novamente às suas origens judaicas. E isso é interessante que você está falando, porque quando a Rebeca se fala do enxerto, a maioria das pessoas não compreende isso. Romanos 11 é um mistério, entendeu? Porque eu converso com muitos pastores, muitos líderes, eles falam assim, eu sou gentil. Como assim sou gentil? Gentil é gente pagã, é pecador, é gente que não tem nenhuma conexão com o Eterno. Você pegar a palavra gentil, vai no dicionário olhar o que é isso. E os irmãos, eles não são isso, eles são servos do Eterno. Eu vi muitos usar isso, até falando com alguns amigos, a gente é gentil.
dizendo que não precisava cumprir a lei porque ele era gentil, querendo se desligar. Né? Como você falou, gentil é um pagão. Então, naquele momento que o cristão ele aceitou ele deixou de ser gentil e ele passa a ser Israel. Lógico. Então ele tem que viver com Israel, ele tem que ser na verdade, ele é filho de Abraão. Então não tem como ele ser gentil e ser um filho de Abraão. É até impossível. E todos eles falam que são filhos de Abraão, né? Eles falam que são, mas depois diz que é gentil não é filho de Abraão. Eu só queria explicar para os irmãos o seguinte: quando essa palavra goi é usada lá na Torá, ela é usada com o sentido de alguém que é judeu, mas perdeu as suas raízes, as suas origens. E vamos combinar uma coisa: nós brasileiros, nós não sabemos as nossas origens e nós não nos preocupamos com isso, entendeu? Porque tanto no judaísmo como em vários lugares pelo mundo, pergunta assim: quem é você? Eu sou fulano, filho de Beltrano. Você é filho de... Nossa, eu conheci seu pai. Sim, seu pai, gente boa seu pai. Tem uma conexão familiar. E uma coisa que nós brasileiros não temos é justamente isso, porque nós perdemos as nossas raízes, as nossas origens. E isso é muito ruim. Principalmente na cidade. Porque quando a gente vai no interior, por exemplo, minha família que é da Bahia, interior da Bahia. Quando a gente vai falar, vocês são parentes de quem? Nós somos netos de Ana, casado com Dino, entendeu? Então, somos netos de Dino. Dino da Cachoeira, por exemplo, sabe? Porque é uma referência. Então você é filho de quem? De qual dos filhos, entendeu? Então, aí, no interior tem isso ainda. Sim. Né? Mantém-se o vínculo familiar. Exatamente. Por isso, por causa dos nomes, por exemplo, Ferreira. É porque o cara era ferreiro. Né? Então, por isso que deixavam-se os nomes, porque conhecia ele, é o ferreiro, é o sapateiro, é o alfaiate. Você já sabia que família que era, né? Inclusive, quando foram falar sobre Yeshua, falaram: ele é o filho do carpinteiro. Entendeu? Então você vê que isso, na Bíblia, isso é muito interessante, você ver essas conexões. A gente entender essas conexões. E uma outra coisa interessante aqui, só continuando, quando ele coloca, e quando Jacob troca, e dá a bênção para Efraim e coloca ele acima de Manassés, e Yosef não gosta. Ele fala assim: pai, não é assim, né? Aí a resposta de Jacob é o seguinte: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um grande povo, ele também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Perceba essa palavra, irmãos. Efraim não é para ser só um povo, é para ser uma multidão de nações. Então, se você pega a história dos judeus que se assimilaram, você vai ver que eles construíram nações em todo o mundo. Vou te dar um exemplo para nós aqui: Portugal e Espanha. Você acha que Portugal e Espanha tiveram origem com quem? Com judeus. Você sabia que Pedro Álvares Cabral era judeu? Então eu vou te contar uma outra. Cristóvão Colombo era judeu. Isso é história, eu estou falando de história. Eu não estou falando aqui de outra coisa, estou te mostrando a história. Aquelas caravelas que vieram de Portugal e depois da Espanha, o que a história conta pra gente? Só tinha bandido que veio para cá. Não era bandido, não, eram os judeus fugindo da Santa Inquisição. Então quem considerava eles bandidos? A Igreja Católica. Porque eles não queriam se converter ao catolicismo, então são bandidos. Vocês não estão entendendo? Então quando você vai pesquisar a história, você vai entendendo. Portugal e Espanha fizeram o quê? Eles eram parte dos conquistadores daquela época. Certamente, essas pessoas que estavam fazendo essas conquistas eram também ligados à tribo de Zebulon, que nós vamos falar depois, se der tempo, nós vamos falar da bênção que foi dada para Zebulon, que Zebulon ia pegar e cruzar os mares. Os irmãos estão entendendo isso? Então você pega lá esse tipo de gente, quem é eles? A Bíblia fala quem são esses tipos de pessoas. Então, quando
quando a gente pega a história, nós começamos a entender isso e fala assim, meu pai. Então significa que aqueles homens da antiguidade que mexiam com isso, e hoje, se você pegar dono de estaleiro e pessoas que estão ligadas à área marítima, e puxar isso aí, você vai ver que eles estão ligados a essas tribos. Por isso a gente tem que entender a Bíblia, porque senão a Bíblia seria só mais um livro. Ela é a palavra do Eterno, e a palavra do Eterno está viva. Chegou no Nordeste, foi resgatar toda a história, tudo foi tudo judeu, aquela turma toda eles pregaram para eles, hoje estão vivendo o judaísmo e tal, até que fizeram algumas músicas lá do sertão lá. Você vê que aquele cara lá, o Lampião, né, que tinha a estrela de Davi, segundo eles aquele chapéu é o formato do Picá também. Então foi vendo esses judeus que tem no Brasil. Imaginaria aqui no Nordeste, que é povo idólatra, são judeus. Perderam suas raízes. Inclusive o nome Brasil está ligado a uma palavra hebraica. Barzilai. Está ligado ao ferro, está ligado ao minério. Então, se você for parar para pensar, irmãos, nós temos muita história para a gente poder falar da nossa nação. Nós temos uma conexão com Israel que é muito forte, mas a maioria das pessoas não conhece isso, porque não conhece história, entendeu? As pessoas não conhecem a história. Por exemplo, quando nós viemos morar para Votorantim, há 20 anos atrás, uma das coisas que me colocaram nas mãos foi o livro da história da fundação de Votorantim. Votorantim foi fundado por quem? Por judeus, que paravam aqui em Votorantim para poder pegar e depois levar as mercadorias para outras cidades. Votorantim era um ponto de parada. Se você pegar o sobrenome das ruas que tem em Votorantim, você vai ver que é tudo sobrenome judaico. E como é que você entende isso? Os irmãos estão compreendendo? O que eu tive que fazer? Eu fui estudar história para entender o que estava acontecendo na cidade. A cidade precisa de um resgate. Entendeu? Então tudo isso, irmãos, são questões históricas que quando a gente pega, a gente começa a compreender um monte de coisa. Por que a gente veio para cá? Porque tinha milhões de lugares para a gente ir. A gente não foi para Sorocaba, viemos para Votorantim. Passamos 20 anos e agora fomos para Sorocaba. Aí eu falei, gente, mas por que você... Eu nem conhecia Votorantim, assim, a gente tem parente nenhum aqui e tal. Por que o Senhor deixou a gente ficar nessa cidade? Sim. E os irmãos sabem que o forte de Votorantim era o cimento. De quem? Da família do Antônio Emílio de Moraes, que são judeus. E aí? Alô? É história. Estou falando para os irmãos de história. Então, se você vai fazer uma pesquisa, você vai falar assim, Senhor da glória. O que é isso que está acontecendo? Então, quando nós entendemos a história, nós vamos passar a entender melhor, inclusive, a Bíblia. Entendeu? Mas a gente tem que ter esse conhecimento de história. E como eu disse para os irmãos, estudar não é todo mundo que gosta de estudar. Por isso que eu falo para você, vai estudar. Vai ter conhecimento, vai procurar. Por quê? Porque o conhecimento ele é libertador. E Yeshua disse assim, conhecereis a verdade. E ela vai te libertar. Então não adianta a gente ficar com mimimi. Lógico que para a gente poder ter conhecimento tem que ir nos lugares corretos. Não adianta você querer ter conhecimento de uma coisa e você pegar qualquer pessoa que fala assim, vai me ensinar isso aqui. Não ensina. E outra coisa, qual que é o bom ensino? É o teórico junto com o prático. Tem que juntar as duas coisas. Uma das coisas que aqui não se faz no Brasil é que a escola só solta conhecimento, informação, não é conhecimento, é informação.
E as crianças aprendem um monte de coisa e depois não sabem como utilizar aquilo. Então, qual é a grande jogada, a grande sacada do conhecimento? É você ensinar a teoria e a prática. O bom seria se os professores pudessem ir para a rua para ensinar a prática daquilo que eles estão ministrando na sala de aula. Entendeu? É como eu faço com vocês aqui. Eu ensino para vocês a teoria, depois vamos fazer as orações juntos, vamos fazer Shabat, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu ensino a teoria e a prática para vocês, para você poder ter algo completo. Alguma pergunta, irmãos? Porque eu vou mudar de assunto agora. Vamos lá então. Gênesis 48, 20. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Elohim te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Toda sexta-feira, quando nós abençoamos os nossos filhos com essa bênção, o que nós estamos querendo dizer? Que o Senhor faça com que os nossos filhos multipliquem, frutifiquem e sejam colocados acima dos demais, como aconteceu com Efraim e Manassés. Os irmãos entenderam o que eu estou falando? Então, quando nós liberamos essa bênção sobre os nossos filhos, nós estamos abrindo a boca debaixo de um texto que tem uma profundidade muito grande. E esse texto aqui, ele é como se fosse um instrumento para poder elevar os nossos filhos. Ah, Rabino, mas eu não vejo nada acontecendo na vida deles. Você pode não ver agora, mas você vai ver resultados futuros na vida dos seus filhos. Eu estou vendo na vida dos meus. Os meus filhos foram criados debaixo dessas palavras aqui. Os meus 3 filhos hoje, muito bem financeiramente, estão empregados e tem um que trabalha na multinacional. Um é dono do seu próprio negócio, o outro trabalha na Europa. Está funcionando ou não? É só você pegar a prática disso. Por isso que tudo aquilo que nós fazemos aqui, eu digo que nós fazemos de caso pensado. Por quê, irmãos? Porque a gente não faz só por fazer, nós fazemos sabendo o que vai acontecer na vida das pessoas no futuro. Ok? E quando a gente fala sobre a promessa, né, do Senhor, ela está ligada à bênção. Porque tudo que a gente fizer na vida dos nossos filhos, tudo que a gente abrir a boca para proferir sobre a vida deles, vai se cumprir. Inclusive, a gente tem que orar pela nossa mulher, pelas nossas esposas, e dizer: ó, você vai ser como aquela mulher virtuosa de Provérbios. Você vai ter o seu negócio, vai ter servos e servas, você vai prover de mercadorias aquelas pessoas que precisam revender o teu produto. Os irmãos entenderam? A mulher judia, ela era uma empreendedora. Está lá em Provérbios 31. Eu vou interpretar aqui no texto como? E aí diz que o judaísmo é machista. É engraçado isso, né? E eles dizem isso a gente: vocês judeus, vocês são machistas. Né? Entendeu? E a gente incentiva. E os irmãos que estão aqui sabem quantas vezes eu tenho dito isso, inclusive para as mulheres, incentivando as mulheres a terem seus próprios negócios. E a hora que você estiver no seu negócio, a minha instrução qual vai ser? Compre da nossa irmã. Ok? Então, por exemplo, a hora que você tiver a sua casa, né, você fala assim: eu estou com a minha casa, eu preciso colocar umas pedras decorativas na minha casa. Quem é que eu vou indicar? O Djalma, porque o Djalma faz isso. Vocês entendem isso? A gente tem que indicar, as pessoas que estão com a gente. Alô? Entendeu? É isso que tem que fazer. Agora vou indicar um outro lá, porque... Não, o homem é bom, é competente, tem um preço bacana. Vou indicar quem? Por favor, né? Me ajuda. Então tudo isso, irmãos, isso é judaísmo, isso é Bíblia. Eu tenho que fazer isso. Vamos continuar aqui? Ele diz assim, para Yosef, Gênesis 40, 22, eu tenho dado a ti, Shechem, mais que a teus irmãos, a qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus.
tomou uma cidade chamada Shechem, né? Vocês lembram da história, né? De Rubem e Levi? Aquelas gravuras, né? Simeão e Levi, desculpa. Que tomaram Shechem, foram lá, mataram todo mundo. E Jacó depois foi e terminou o serviço. Então aquela cidade ficou pertencendo a ele. Então o que ele está dizendo para ele? Ele falou, aquela cidade lá, uma parte dela é minha. Eu estou dando para você. Porque é uma herança que eu estou passando para você. Então essa herança que ele está dando para ele, tá? O que é isso aqui? É aquilo que é chamado de Nahalá, que é herança física. Porque em hebraico tem duas palavras para herança. Uma é Nahalá, que é herança física. A outra é Morachá, que é herança espiritual. Ele vai aqui dar a herança espiritual para os seus filhos. Porque a Nahalá eles já receberam. Tá? Só que Israel vai receber essa Nahalá como 12 tribos lá na frente, com a pessoa de Josué. Então Josué vai ser o homem que vai distribuir essas heranças para eles. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Porque agora eu vou mudar de assunto de novo. Alguém quer acrescentar alguma coisa que foi dito? Eu só queria colocar sobre isso. O que o Senhor não te faça igualar com Abraão, Isaac, Jacó, né? E ele colocou os filhos. Porque foi a única família que os irmãos não brigaram. E você, como já teve uma história lá atrás, ele criou os filhos para que os filhos e os irmãos tivessem paz entre si. Quer dizer, que isso tem uma bênção muito grande quando os irmãos têm paz entre si, que é o ruim. É verdade. Quando o irmão briga. É verdade. O irmão não gosta do outro, o irmão fica com raiva, isso é terrível. E esses dois não, eles tinham harmonia entre si. Então, além disso, essa bênção quando é dada, significa o seguinte, que os irmãos têm paz entre si, eles vivam bem. Porque é da mesma família, né? Com certeza. Imagina você ficar brigando com seu irmão. Não tem motivo isso, né, irmãos? E nós vamos entender essas questões também. Nossos filhos precisam ver, ter shalom nos nossos lares. Eles precisam ver a nossa casa como shalom, porque eles vão levar essa shalom para as casas que eles constituírem no futuro. Entendeu? Então, quando você pega, por exemplo, a nossa vida, nós temos que ter shalom com nossa esposa. Enquanto os filhos estiverem em casa, tem que ter shalom. Entendeu? Esse negócio de ver pai e mãe brigando, por favor, né? Por favor. Xingando. Me ajuda. Então isso é inconcebível para nós. Não dá para a gente ver isso. Pelo contrário, nós temos que enxergar uma outra realidade. Tem que ter shalom dentro de casa. E uma shalom tão grande que os filhos olham e falam assim, eu vou querer isso dentro da minha casa. Os irmãos entenderam? Então, a obrigação de fazer isso é do pai, que é o sacerdote. O sacerdote tem que olhar para a sua mulher e valorizar a mulher que tem. Assim como a mulher precisa valorizar o seu marido. Entendeu? Os filhos têm que ser sujeitos aos pais. Tem que obedecer pai e mãe. Até que se case. Depois que se case, você vê que Yosef aqui ainda está ouvindo o pai e obedecendo o pai. O pai é quem inverteu a polaridade dos filhos dele. O primogênito passou a ser o menor e o menor passou a ser o primogênito. Ele disse, não pai, eu estou entendendo o que você está fazendo, porque você é profeta, pai. Eu estou entendendo isso. Ele podia brigar com o pai dele e falou, não pai, o que você está fazendo, o Senhor está mandando, eu estou entendendo isso. Tem que ter esse nível de obediência. Os irmãos entendem isso? Então tudo isso, irmãos, é algo que Yaakov teve um discernimento, uma pegada profética que é muito diferente daquilo que a gente conhece hoje. E eu quero mostrar uma coisa para você, falar uma coisa para você aqui, que nós estamos precisando resgatar essa questão profética. O profeta não saía pulando, girando, sapateando, gritando. Ele abria a boca, olhava para alguém e dizia, assim diz o Eterno.
pá. Profetizou. E aí? Precisou? Show, espetáculo? Tem uma outra pessoa que é estrela. E não somos nós. Tanto que o Rabino Shaul diz assim: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Não precisa. É tranquilo. Eu posso falar língua estranha, Rabino? Você deve falar. Todo dia. O dia todo não, porque as pessoas não vão te entender, né? Mas todo dia sim. Entendeu? Por quê? Porque você vai se comunicar com o Espírito Santo, com o Eterno, através da língua estranha. Vai ser uma bênção. Mas, na hora de profetizar, tem que ter uma postura diferenciada. Eu não estou falando que você faça isso, mas eu estou ensinando isso para você, porque as pessoas que vão nos assistir vão entender também um outro padrão de profecia, que muitas vezes não tem no corpo do Messias. Mais alguma coisa? Vamos caminhar. Vamos caminhar? Gênesis 49, 1 e 2. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ele está aqui usando uma expressão, Aharit Hayamim, que fala dos tempos messiânicos, dos dias futuros. Essas palavras que ele vai abrir a boca e declarar, são as palavras que vão moldar a vida dos 12 filhos dele. Tá? Então eu queria que você mais uma vez prestasse atenção em algo que eu preciso te dizer aqui. Você que é sacerdote, você que é homem, quando você abre a sua boca e declara alguma coisa, isso tem implicações presentes e futuras. Por isso, o homem, quando abre a boca, precisa ter cuidado, porque tu és sacerdote. E ninguém vai tirar isso do homem, porque nós nascemos sacerdotes. Ok? Lógico que a gente tem que ter a compreensão do que é isso e como exercer o sacerdócio. Mas a gente já nasce com isso. Então, ele aqui, ele está dizendo que ele vai profetizar o que vai acontecer nos últimos dias. Aí eu vou pedir uma coisa para você. Quando você for abrir a boca para falar alguma coisa, tome cuidado. Abre a boca com sabedoria, para você poder derramar sobre as vidas que estão ali a palavra do Senhor, que vai trazer crescimento para essas vidas. Ok? Então não esqueça que o que você abrir a boca para falar vai acontecer. Se você disser assim para o seu filho: você vai ser um vencedor. Na área que você escolher, você vai ser um vencedor. Chegando lá na frente, isso vai acontecer com ele. Eu já vi pais dizendo assim: você é burro, não sabe nada. Como é que vai dizer isso para um filho? Como é que vai falar isso para uma criança? Me ajuda. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso é uma coisa séria. Então, a gente precisa entender que as nossas palavras, elas são carregadas com poder. Você vai ver que as profecias de Jacó aqui vão moldar o futuro da nação de Israel. Hoje nós somos assim, porque nós somos parte da nação, por causa dessas profecias. Tá? Vou começar então. Vou começar com Rubem. Primeiro lá: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água não será mais excelente, porque subistes ao leito do teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. Você vai ver que essa palavra profética, ela tem um direcionamento interessante, porque ele fala que ele é o primeiro, fala da força do poder, da alteza que ele tem, mas diz o seguinte: você também errou comigo, e por isso você vai pagar um preço por causa desse erro que você cometeu. E aí, irmãos, olhe só que interessante, o profeta não fala só coisas boas, ele fala tudo aquilo que precisa ser dito, e nós não gostamos de profeta assim.
Profeta assim não é profeta do Senhor. Não gostei da sua palavra. Só que ele está falando com o filho dele. Ele está profetizando para aqueles que viriam depois. Por isso que eu estou dizendo para você que isso aqui é muito interessante a gente analisar como isso aqui está acontecendo. Como esse homem está falando para os filhos, está abrindo o coração dele para mostrar que os erros que eles cometeram ali vão pesar na sua vida. Só lembrando que Rubem deitou com a concubina do pai, e o pai viu, entrou e deitou na tenda com a Bila, né? E aí o pai soube, né? E outra coisa, ele vai perder a primogenitura, né? Sim. Esse evento dele custou a primogenitura dele. Assim como o evento de Esaú custou a primogenitura dele, aqui Rubem já não é mais o primogênito. Acho que Yosef Yosef vai entrar no lugar dele, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Vamos falar de Simeão e Levi, né? Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra a minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua teima arremataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Irmãos, olha que legal. Dois homens bravos, Simeão e Levi. Aí o Senhor fala assim, beleza, Jacó, vou colocar uma palavra na sua boca para você pegar e dividi-los em Israel. Levi vai ser dividido em Israel, e Levi vai perder a herança. Simeão vai continuar para ser homem de guerra, mas Levi não. O que o Senhor fez com Levi? Eles se tornaram o quê? Sim, ajudantes dos sacerdotes. Sacerdotes e levitas. Levita não é aquele que toca e canta, é todo aquele que dá apoio na obra do Senhor, todo. Você vai dividir em N categorias. E interessante que como é que o Senhor domou Levi, colocando para servir na casa dele. Você quer ver amansar um homem bravo? O Senhor chama ele para o ministério. E bate, e bate, e bate até não aguentar mais. Rabino, como é que você sabe disso? Porque eu fui bravo, eu fui ignorante, fui estúpido, tudo isso eu fui. O Senhor vem amansando, são 43 anos amansando, 44 anos, 34 só com a Rebeca. Apanhando e aprendendo com a surra. Porque obviamente, irmãos, eu tenho que ser inteligente. Levi foi muito inteligente. Eles apanharam, falaram assim, opa, então nós vamos servir ao Senhor. Eu não vou ter herança física, mas herança espiritual eu sou o primeiro a receber. E aí o que vai acontecer? Israel vai ter que sustentar eles, porque eles carregam a herança espiritual. Por isso, irmãos, a gente tem que entender isso também. Eu vou falar para o pessoal que está me assistindo aqui, cuide dos seus líderes, porque os seus líderes foram chamados para receber a herança espiritual e depois passá-la para você. Entenda o que você está fazendo com os seus líderes hoje, em nome de Yeshua. Os irmãos entenderam isso? Eles pegavam as ofertas que eram levadas, tinham que entregar na mão de quem? Dos levitas, dos sacerdotes. O levita preparava para entregar para os sacerdotes. Nas festas, eles iam para as festas e levavam as oferendas, entregavam na mão de quem? Dos levitas que preparavam para os sacerdotes. Você entendeu isso? Então hoje aqui tem um princípio muito lindo. Os levitas e os sacerdotes, que são todos da mesma tribo, são cuidados pelo Senhor. Então quem foi chamado para o ministério precisa ser sustentado pelos irmãos. Por quê? Porque o Senhor disse assim, você não vai trabalhar, você vai cuidar da minha obra. Porque ninguém consegue fazer duas coisas bem feitas, ou você faz uma coisa ou você faz outra. E se tratando de homem, mais ainda, nós não conseguimos fazer mais uma coisa de uma vez. A mulher, ela tem um negócio que eu chamo de ministério polvo.
porque ela faz 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Parece que é impressionante. Entendeu? E o polvo, ele tem aquele monte de tentáculos, né? A mulher parece que ela faz as coisas e corre e faz isso, atende telefone e está cozinhando, está olhando aqui, limpando ali. Nós não conseguimos. Porque o homem ele foi feito com uma característica diferenciada. E deixa o leite derramar, né? Deixa. Olhando o leite, ele deixa derramar. Vigiando. Imagina se ele não vigiasse. Misericórdia, me ajuda. É por isso, irmãos, que nós temos que entender isso aqui. O Senhor pega e tem esse pessoal, fala assim, vou chamar você para a minha obra. Ele colocou Levi aqui, espalhou Levi em toda a nação de Israel. Para quê? Para os levitas cuidarem de toda a nação. E aí você pega, por exemplo, os líderes. O que eles, hoje tem líder da igreja em que lugar? Só está num lugar? Está só num lugar ou não? Eles estão espalhados. Olha a profecia aqui cumprida. O que o judeu faz hoje? Tem rabinos espalhados por todo o mundo. Olha cumprindo a profecia aqui. Os irmãos estão entendendo? Então tudo isso aqui, irmãos, saiu da boca de um homem. O Espírito Santo pegou e falou assim, agora sou eu que vou usar a tua boca para você falar com os teus filhos. E eles vão trazer isso por toda a vida deles. Eles vão carregar isso por toda a vida deles. Alguma pergunta, irmãos? Então vamos lá, vamos para a próxima. Agora vamos falar de Judá. Judá foi aquele que, quando Yosef ia ficar com Benjamim, né? Ele disse assim, não, eu vou ficar no lugar dele como escravo. Então ele que quis ser escravo de Yosef, olha o que o Senhor vai fazer com ele agora. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa no sangue de uvas. Os seus olhos serão vermelhos de vinho, os seus dentes brancos de leite. É uma profecia muito complexa para mim falar dela aqui detalhadamente, mas eu vou dar só uma espalhada nela aqui de algumas coisas. Primeira coisa, essa é a tribo dos reis. Aquele que quis ser escravo vai então dar origem aos reis de Israel. Os reis da linhagem de Davi são dessa tribo aqui, são todos da tribo de Judá. Outra coisa interessante, a tribo de Judá seria uma tribo de vencedores, de guerreiros vencedores. Esses seriam reis que, quando entrassem nas suas batalhas, entrariam para ganhar. Por quê? Porque está escrito assim, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Eles iam vencer. Essa profecia aqui é aplicada ao Messias também, a Yeshua. Aí tem a continuidade, diz assim, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Como assim? Essa parte da profecia diz respeito a Yeshua. Hoje o que nós fazemos? O que o mundo inteiro faz diante de Yeshua? Se inclina. Yeshua é da tribo de Judá. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Isso aqui é muito lindo, irmãos. Essa é uma profecia maravilhosa. E ele coloca aqui que ele é um leãozinho. E encurva-se como um leão. Como um leão velho, quem o despertará? Irmãos, lá no livro de Apocalipse vem falando sobre um cordeiro que foi morto, mas que se transformou no leão da tribo de Judá. A profecia de novo aqui, se ligando com Yeshua. Perceba como esse texto é rico. Aí ele fala do cetro, é o governo, não se arredará de Judá. O governo de Yeshua vai permanecer conectado como o rei de Israel, a tribo de Judá.
E ele diz assim: o legislador dentre os seus pés até que venha Shiló. Shiló é o Messias. Então esse texto ele faz alusão ao Messias e ele aponta o Messias aqui de uma forma direta. Quando Shiló vier, que é o Messias, ele vai governar. E aí eles se reunirão, os povos. De novo vamos para Apocalipse. Quando Yohanan vê o povo, ele vê gente de todos os povos, tribos, raças e nações. A profecia se cumprindo de novo. Hoje os judeus são espalhados em todo o mundo. Tem crente hoje no mundo inteiro, cumprindo de novo a profecia. E quando ele fala que se congregarão, se reunirão os povos. Você imagina, irmãos, que coisa tremenda é quando nós participarmos do arrebatamento. O que vai acontecer? Nós vamos nos encontrar com irmãos de todos os lugares, de todas as nações, de todas as épocas, que creram em Yeshua, esperaram pela vinda dele, desejaram a vinda dele. Nós vamos ser congregados a eles. Olha que coisa tremenda isso. Então imagine, irmãos, que essa profecia, você lembra que eu te falei que era uma profecia ligada ao fim dos tempos? Olha só como ela está ligada com Apocalipse. Está percebendo isso? Então olha só, ele amarrará o seu jumentinho a vide, o filho da sua jumenta, a serva mais excelente. Vocês lembram como é que Yeshua entrou em Jerusalém? Montado em quê? Um jumentinho. De novo a profecia se cumprindo. Ele lavará a sua roupa no vinho, no sangue. A roupa de Yeshua ficou manchada do quê? De sangue. E a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão vermelhos de vinho, os seus dentes brancos de leite. Aí eu te pergunto, olha que profecia extraordinária, de um homem que não foi lá aquelas coisas, mas que por um momento, quando ele teve uma postura correta, o Senhor entregou tudo para ele, porque ele fez aquilo com o seu coração. Ele fez techuvá, ele fez um retorno para o Senhor e teve a intenção de coração correta. O Senhor pode mudar a nossa vida num instante, dependendo de uma intenção de coração correta nossa. Você entendeu? Você pega, por exemplo, o exemplo de Manassés, é o filho de Ezequias, não é isso, Rebeca? Filho de Ezequias, o rei Ezequias. Manassés foi um homem ruim, bota ruim aí. Pensa num cara mau, foi ele. Ele cerrou o profeta Isaías ao meio. Misericórdia, irmãos. Num momento de arrependimento, o Senhor mudou a vida dele. Acabou, tudo aquilo passou e ele se tornou uma criatura nova. Foi restaurado pelo Senhor. E Yehudá aqui só recebeu essa profecia porque lá atrás ele teve uma postura correta em relação ao seu irmão. Então, veja como isso é importante. Nós temos uma postura correta para tratar com os nossos irmãos, para tratar com as coisas do Senhor. Tem alguma pergunta, irmãos? Vamos falar de Zebulon? Zebulon habitará no porto dos mares, será como o porto dos navios, o seu termo será para Sidom. Estão aqui os comerciantes, as pessoas que levam as mercadorias. Lembra que eu falei agora sobre eles? A tribo de Zebulon é esse pessoal aqui, são os negociantes. E é engraçado, irmãos, que nós que somos judeus, nós temos prazer em fazer negócio com outros, né? Os irmãos se lembram, né, que tinha no programa do Chico Anísio, tinha um estereótipo de um judeu, né? E ele falava assim, fazemos qualquer negócio, né? Então o judeu, para negociar é bom, é duro na queda, mas quando faz um negócio, faz um bom negócio, e sabe negociar. E essa é uma das coisas que eu acho mais lindas, que a gente não é bobão para fazer negócio. Nós nos preparamos, e quando fazemos um negócio, fazemos bem feito. Mas aqui uma outra coisa é óbvia, né, irmãos? Que nós entendemos que para isso a gente tem que ter uma educação financeira, a gente tem que saber mexer com dinheiro, a gente tem que entender essas interações com o mercado. E essa profecia,
embutido nela tem tudo isso. Esse do profeta, né, do sacerdote. É tão verdadeira que em Mateus 4, 12, 13 diz assim: e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Ou seja, as tribos nem tinham sido dadas ainda, não sabia quem ia ficar onde, mas ele já estava profetizando que eles iam habitar em lugares marítimos. Mas por isso A força do sacerdote. exatamente, a força da palavra profética. Irmãos, quando o profeta abre a boca, é um negócio muito, ele é muito intenso. Por quê? O profeta vê o que está nos céus, ele saca dos céus para a terra, ele abre a boca e cria com a palavra, e cria no sentido seguinte: aquilo vai se cumprir às vezes, não de uma vez se cumprir em etapas, gradativamente. Você vê como o profeta é uma pessoa que tem ele carrega um negócio diferente, uma comunhão com o Senhor, e além disso, é uma pessoa que vive no limiar entre o céu e a terra. E profeta é um ser diferenciado no mundo. Nós conhecemos um amigo nosso, né? Que ele é profeta. Ele esteve até aqui com a gente na festa. E é muito interessante que ele está conversando com alguém. Aí de repente ele pega o telefone e ele me liga: Rabino, precisa falar com você aí, tá? Preciso liberar um negócio aqui na sua vida que o Senhor me falou agora sobre você. E pá! Aí ele liberou, então é só isso, tá? Shalom. Desliga o telefone. Você entendeu? É uma pessoa que encontra com você na rua, te dá um abraço e já olha e começa a falar. É um profeta. O senhor falou uma vez que o profeta, da forma que ele recebe, ele entrega, ele não anula, ele não enfeita a palavra, ele não pensa que a palavra que ele recebeu, toca. Ele não tem essa particularidade. Entendeu? Porque às vezes nós recebemos as coisas do Senhor, então nós tentamos ajeitar, né? Ajeitar o texto, né? Eu não vou usar essa palavra aqui é muito dura, mas eu não posso usar isso aqui. Então a gente às vezes fica pensando, o profeta não. O profeta ele pega a palavra e libera ela. Por isso que é interessante a gente entender que quando você tem um profeta que caminha próximo de você, você tem que entender quem que é aquela pessoa, como ela vive, entendeu? E como ela interage com o Senhor e com as pessoas que estão ao seu redor. Alguma outra pergunta, irmãos? Vamos falar de Issacar. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Ele viu que o descanso era bom e a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. É interessante que Issacar é um povo também que está ligado a essa questão, né, comercial, e também para estudar, né? É na ciência dos tempos, para saber o que Israel deve fazer. Em crônicas, né? Eles são conhecedores, irmãos, das coisas relativas ao tempo. Tá? Astrônomos, exatamente. E Issacar tem uma coisa interessante, né? Issacar estuda e o outro paga a escola deles. Porque eles fizeram uma dobradinha, digamos assim, né, com os irmãos. Falou, os irmãos iam estar longe, fazendo a parte comercial, e eles iam estudar, e depois quando os irmãos chegassem, eles repassavam o estudo. Os sábios que foram dizer para Yeshua, podiam ser dessa tribo? Provavelmente que tinham estado em Babilônia, e eles saíram de Babilônia para vir e falar sobre Yeshua. É porque havia judeus espalhados, né? Sim. Vamos lembrar uma coisa, você citou uma coisa que é interessante. Quando eles voltaram do cativeiro babilônico, não veio 100%, teve gente que ficou em Babilônia. Tanto que até um tempo atrás, tinha ainda uma sinagoga no Iraque, né? Na antiga Babilônia, tinha uma sinagoga lá. Depois ela foi destruída, mas ainda tinha judeus na Babilônia. Então você imagina que aqueles sábios, quando eles viram, eles olharam para as estrelas e entenderam que a profecia estava se cumprindo. De olhar para as estrelas. Entendeu? Eles olharam para as estrelas, eles calcularam o número
de estrelas e planetas que tem no universo, sem telescópio. Como é que faz? Eles pegaram a Torá e com a Torá eles conseguiram fazer o cálculo. Então tudo isso, irmãos, nós estamos falando de gente que tem um conhecimento que é absurdo. E esse pessoal aqui é um pessoal que estudava e ainda estuda. Por isso que nós temos que entender que quando alguém, por exemplo, é dedicado como um homem de Issacar era aos estudos, essa pessoa, ela tem um nível de conhecimento que quando as pessoas param para ouvir, falam assim, de onde você tirou tudo isso? Como é que você sabe tudo isso? Por quê? Porque eles estudavam. Tem a referência dos 3 derivados que fizeram a ideia do estudo para a família lá quando Jesus nasceu, como profecia, é isso? Como assim? Os estudos relacionados aos astros, né, que... Não, isso a gente vai tirar, não tem versículo falando isso, você tem que tirar da história. Isso. Então quando você pega a história, eles já estavam lá estudando. Sim. E na Babilônia. E vamos então voltar um pouquinho para o cativeiro babilônico. Sim. Quando eles estavam lá, eles criaram o Talmud, eles criaram outros escritos rabínicos e eles criaram também as Nekudot, que são os pontos vocálicos que são colocados hoje nas letras hebraicas. Por quê? Para não perder a sonorização das letras. Por quê? Uma letra ela é muito parecida com a outra, foneticamente falando, e poderia se misturar os sons. O que eles fizeram? Eles inventaram um sistema, então, daquilo que a gente chama de vogais, para poder colocar nas consoantes e, através disso, vocalizar o texto. Então, eles fizeram todo esse trabalho lá, mas eles fizeram outro trabalho, que foi interpretar os textos da Torá enquanto eles estavam no cativeiro, porque não parou o estudo da Torá. Quando nós lemos aqui no Talmud, no Midrash, que Yosef pegou e falou assim, vou trazer meus parentes para cá. Foi despachado um homem para poder cuidar do quê? Da yeshiva, das escolas que ia ter no Egito. Então eles estavam no Egito estudando a Torá. E nós vamos ver isso através de Efraim e de Manassés. Efraim e Manassés, mesmo fora de Israel, mesmo sem ter contato com a tradição judaica, não perderam aquela identidade judaica que eles tinham. Você jamais poderia colocar 2 filhos dentro das tribos sendo egípcio. Sim. Eles não iam conseguir lidar no caminhar, que daqui a pouco vai sair para o deserto, vai ter várias coisas. Quer dizer, Sim. Yosef foi treinando eles dentro do judaísmo, para a hora que Jacó, claro que ele não ia saber que ia pegar, mas ele treinou, porque eu não quero que meus filhos fiquem aqui assimilando essa cultura. Exatamente. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que depois, quando Israel vai para a diáspora, você vê, por exemplo, quando eles conquistaram alguns países na Europa e se acomodaram na Europa, eles criaram ali o que? As sinagogas. E nas sinagogas se falava o que? Hebraico. Então nós temos uma língua, que é o ladino, que é a mistura do hebraico com o espanhol. Nós temos o Yiddish, que é a mistura do hebraico com o alemão. O alemão já é uma língua complicada. Você misturar com o hebraico ainda foi uma beleza. Entendeu? Então você vê que eles estabeleceram as sinagogas e eles falavam em casa e na sinagoga hebraico. Então, isso que nós estamos falando aqui, isso é comum, isso já vem desde a tradição judaica lá de trás da época da Torá. Entendeu? Então você vai ver como que isso é verdadeiro. E aí, na história nós vamos ver o seguinte, aqueles que se assimilaram, infelizmente acabaram perdendo as suas raízes e perderam a língua hebraica. Por isso hoje... A escravidão ela não necessariamente tem que ser só física. A escravidão pode ser mental e o meio que você vive. Sim. Pode ser escravo do sistema. É verdade. Sem ser escravo fisicamente. É verdade. É isso que Yosef não deixou, que eles fossem escravos mentalmente. Porque já eram livres, né? Porque era filho de Yosef, mas podiam ser escravos da sociedade. Aí tem que comemorar isso, tem que comemorar aquilo, porque todo mundo comemora, então ser escravo daquele sistema.
verdade. Tanto que Yosef, irmãos, ele não se misturava com a idolatria egípcia. Você vai ver que o povo de Israel, enquanto eles estavam em Goshen, eles não se misturaram com a idolatria egípcia, com tudo aquilo que aconteceu. E quando eles vão sair do Egito, é uma coisa interessante, nós vamos estar em próximas porções da Torá, diz assim, que uma das pragas, tá? Aliás, em todas as pragas que eles estão, o Senhor está mandando sobre o Egito, na última praga ele diz assim, eu julgarei os deuses do Egito, eu sou o Senhor. É muito interessante você ver que quem está sendo julgado é o povo egípcio, mas os demônios que regem o Egito estavam sendo julgados junto. E para você notar como que a coisa foi séria, mas o povo de Israel está ileso, eles são separados deles. Isso mostra para a gente o seguinte, nós estamos no mundo, mas nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Não podemos, nós temos que nos separar dessas coisas do mundo. E aqui na Torá tem esse exemplo que é muito bom sobre isso. Alguma pergunta, irmãos? Vamos falar da tribo de Dan. A tribo de Dan é a tribo dos juízes, tá? O Sinédrio era composto por muitas pessoas da tribo de Dan, ok? Dan julgará o seu povo como das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por terra. E o último versículo, que é o versículo 18, Gênesis 49. A tua salvação espero, ó Eterno. Queria mostrar uma coisa para os irmãos, nesse verso. Esse verso aqui em hebraico, ele carrega o nome de Yeshua. Tá? A tua salvação, Yeshua, é o nome de Yeshua, é a primeira vez que ele aparece na Torá. Ok? Então isso é muito interessante, porque ele está ligado à tribo de Dan. E uma das coisas que Yeshua vai fazer quando ele vier, ele vai julgar. Olha que interessante isso. Porque primeiro ele veio como um cordeiro manso e tal, mas depois ele vai vir como o juiz, o filho de Davi, o guerreiro. Então, aqui tem uma alusão ligada a Dan, ao julgamento, e a tradição rabínica diz que o Messias julgará as nações. Então veja bem, que até dentro da tradição judaica, sem conhecer Yeshua, isso já está dito, que os próprios nossos sábios dizem que o Messias teria esse papel de juiz em toda a terra. Então aqui, essa relação aqui é muito interessante para a gente poder perceber isso aqui, tá? E Sansão era dessa tribo, né? Sansão também Era um dos juízes. Dos juízes, né? Interessante. Como essa profecia ela vai se desdobrando. Caminhando, né? Ela vai se desdobrando, é verdade. Ela vai se desdobrando. Por isso, irmãos, que a palavra profética é interessante, porque ela vai percorrendo eras e vai alcançando a vida de muitas pessoas, deixando essas pessoas preenchidas, né, por tudo aquilo que essa profecia vai trazendo. Depois nós temos Gad, Azer e Naftali, tá? Gad, uma tropa o acometerá, mas no fim, mas ele a acometerá por fim. Azer, seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Interessante que a tribo de Gad, tá? É uma tribo que está ligada à sorte e à fortuna, tá? Mas eles seriam atacados, mas no contra-ataque eles venceriam. E só uma curiosidade, né? Que essa tribo, ela carrega, né, uma coisa ligada com essa questão de fortuna, questão financeira, tá? Está ligado ao nome dele. Depois vem Asher, né, que significa feliz, que ele teria um pão gordo, ou seja, fartura. Ele daria a Israel delícias reais. Está dito também no Midrash que a tribo de Asher, eles tinham os melhores frutos da terra de Israel, e eles levavam isso para o rei. Era a tribo que, quando levava as suas primícias para o Beit HaMikdash, que era o templo, as suas frutas eram as mais belas e as mais deliciosas de toda a nação de Israel, também para cumprir a profecia, né? Produziam azeite também.
Ok. Tem a tribo de Naftali, né, que eles estavam lá situados ao norte, perto das montanhas, e eram os guardiões da fronteira também. Agora, irmãos, eu vou acabar com o Yosef aqui, com a bênção para Yosef, porque não vai dar tempo para a gente ir muito mais longe, tá? Yosef é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e flecharam e odiaram. O seu arco susteve-se no forte, e os seus braços das mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso que te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos do seio e da madre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de Yosef, sobre o alto da cabeça, no que foi separado dos seus irmãos. Primeira coisa, irmãos, o nome Yosef significa aumentar, acrescentar. Toda pessoa que você conhece como José, carrega isso, no nome, tá? Todo José que você conhece, o famoso Zé, ele é aquela pessoa que acrescenta, que aumenta, entendeu? Tudo que ele fizer vai dar certo. Outra coisa, quando ele fala aqui sobre o ramo frutífero, lá em hebraico a palavra para ramo é ben, que significa filho frutífero, ou seja, é um filho frutífero junto à fonte. Quem está junto à fonte, significa que essa pessoa tem suprimento de água que não vai terminar, não vai faltar. Então, ele vai sempre poder ter a sua sede saciada, ele vai poder fornecer água para outras pessoas. E ele vai poder crescer e ir para muito longe, tá? E eles também, ele fala aqui que ele está ligado ao pastor de Israel, ao forte, né, ao poderoso. E ele fala que as bênçãos dele excederiam as bênçãos do seu pai. Então, o que Yosef carrega aqui, irmãos, é algo tão grande e tão poderoso que ele recebeu do pai aqui uma bênção completa, uma bênção para todos os quadrantes da sua vida. Então, quem recebe essa bênção aqui, quem está ligado à tribo de Yosef, né, que aí é Efraim e Manassés também, nós vamos perceber que ele tem uma conexão muito forte com Yeshua, porque ele fala dessa pedra, né, a pedra que depois ela foi chamada da pedra que os edificadores rejeitaram. Então tem uma ligação muito forte com Yeshua. E ele fala das bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos altos céus. Então Yosef recebe de cima e de baixo. Então você imagina alguém que está recebendo bênção do céu, mas que está brotando também da terra. Uma pessoa dessa não tem como dar errado. Obviamente, né, vamos lá, a gente precisa saber também administrar aquilo que está recebendo. E Yosef era um exímio administrador. E a gente percebe isso, como os céus abençoavam ele, tudo que ele punha a mão na terra, dava certo. Por isso, tá? Vamos entender essa profecia e vamos saber que, como nós estamos ligados com a nação de Israel, nós temos uma bênção que vem dos céus e uma que brota da terra. Tudo que a gente colocar a mão, nós vamos ter sucesso. Ou os irmãos não concordam? Se vocês não quiserem o sucesso, eu chamo para mim. Pega tudo para mim, né? Cada um vai pegar na sua parte. Aí, se você não quiser a sua parte, eu pego para mim. Está escrito isso, irmãos. Isso aqui está no nosso DNA. Nós não podemos simplesmente abrir mão disso. Não dá, irmãos. Lá no mundo, o que as pessoas fazem? Eles correm atrás disso. Nós não vamos correr atrás disso. Vai vir sobre nós. Mas quando chegar, nós vamos administrar e levar isso para um nível diferenciado. Entendeu? Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá sua presa e à tarde repartirá o seu despojo. Então, Benjamim está ligado ao desejo de satisfação das suas necessidades. Não importa o tamanho do seu adversário, ele vai sempre vencer e vai sempre ter os seus desejos satisfeitos. E uma coisa interessante, que o Beit HaMikdash, o templo, ele foi construído na herança física que foi dada para Benjamim, porque ele foi o único que não se meteu com a venda de Yosef.
Então ele é puro no que diz respeito a isso. Por isso que aqui está ligado a desejo. O Eterno desejou ter um lugar na terra. Por isso que está ligado com Benjamim. Então, para mim encerrar, tudo aquilo que você desejar, o Senhor pode te dar. Está escrito assim no livro de Salmos: agrada-te do Eterno e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem uma profecia sobre isso aqui. Então, nós temos que ter a intenção de coração correta para o Senhor poder entregar isso nas nossas mãos. Isso é uma coisa que eu gostaria que você pudesse fazer. É lícito você ter desejos, mas pense qual é o desejo do Eterno em relação à sua vida, à minha vida. O que Yeshua deseja de mim e de você para esse tempo do fim? O que ele deseja? Então vamos entender isso e vamos caminhar dentro disso aí. Quando Jacó acabou de dar essas instruções a seus filhos, ele encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Ele ajunta os pés e morre. Da onde você acha que tiraram aquela expressão que a pessoa vai para a terra dos pés juntos? Não, estou falando sério. Olha aqui, ó. A expressão aqui. Eu estou mostrando para vocês, irmãos, da onde vem isso. São expressões populares, que são expressões bíblicas, vêm do judaísmo. E a gente não entende isso. E a cobra aqui junto os seus pés, na cama, expira e é recolhido para a eternidade. Depois de profetizar para os seus 12 filhos. Ele não profetizou para 5, para 7, ele profetizou para os 12. E a bênção veio de acordo com a necessidade de cada um deles. Tem alguma pergunta, irmãos? Eu queria colocar o seguinte, que é o mesmo pai, mas com filhos diferentes. O pai sabia lidar e dar a bênção para cada um. E às vezes a gente fala, puxa, por que esse filho é tão diferente do outro, né? Aqui estava a pessoa que tem mais filho. Mas a gente tem que entender que é assim. É o mesmo pai, está morando na mesma casa, a mesma mãe, as filhos são diferentes. Sim. Cada um tem uma necessidade diferente, né? Exatamente. Por isso eu vejo falando de novo para os homens aqui. Nós, homens, temos que ter esse discernimento de saber que na hora de abençoar os nossos filhos, a bênção tem que ser de acordo com a necessidade deles. Vocês entenderam? Lógico que tem o desejo que a gente tem pela vida de cada um deles. Lógico que tem a questão profética que o Espírito Santo vai usar a nossa boca, vai falar assim, eu vou abençoar um assim, assim. Não! Veja qual é a necessidade deles, o que eles querem da vida. Vão abençoar nessa direção, mas com algo do Senhor para a vida dos nossos filhos, para que eles possam alcançar isso. Mas o principal, irmãos, é que os nossos filhos tenham shalom, que eles nunca percam a conexão com Yeshua, e que eles possam ter uma vida em que eles possam andar diante do Senhor. Aconteça o que acontecer, o final da vida deles tem que ser com o Senhor. Nós temos que deixar um exemplo para eles, para que tudo isso possa acontecer, e no final o nome do Senhor vai ser glorificado. Alguma pergunta? Então nós vamos falar aquela nossa frase que a gente fala ao final de cada porção da Torá, né? Eu vou falar a primeira vez, depois você vai repetir comigo e nós vamos terminar abençoando os nossos, né, telespectadores, as pessoas que estão assistindo a gente, vão assistir a gente pela internet aí. Então nós vamos falar assim: Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Sede forte, fortalecei-vos, em nome de Yeshua. Você, meu amado, que acabou de assistir a Parashá conosco, que o Todo-Poderoso abençoe sua vida também, e nós nos vemos na nossa próxima porção da Torá. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.